Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui. O assunto desse vídeo é: fiz uma perícia judicial no processo aí que eu movi contra o INSS para requerer o meu benefício que foi negado. Fiz uma perícia e infelizmente o perito judicial fez o laudo desfavorável ao meu favor. Falou no laudo ali que eu não estou incapaz para o trabalho. Contou no laudo que eu estou apto para o trabalho e qual a chance de eu ter sucesso nesse processo, qual a chance de eu conseguir vencer esse processo, mesmo tendo o laudo ali desfavorável ao meu favor. Primeiro de que tudo, você aí que teve fez a perícia e teve o laudo desfavorável judicial, o que eu tenho que falar para você, não desista do seu benefício. Mesmo ali mesmo que o perito falou que você está apto para o trabalho, mas se for o caso que você tem ciência que não tem condições de trabalhar por conta do seu problema de saúde, e principal, se você tem documentos como exames, laudos médicos, receitas, contando ali que você não tem condições de trabalhar, precisa receber o benefício para fazer um tratamento. Então, se você tem ciência disso, não desista do seu benefício. Mesmo que você teve o benefício negado lá dentro do INSS ou que teve um laudo aí desfavorável, laudo judicial, do perito judicial, mas não desista do seu benefício se você tem provas, se você tem ciência que não tem condições de trabalhar. Então, vamos lá. Você que fez a perícia recentemente, teve aí o resultado, saiu o resultado do laudo, e infelizmente o laudo foi desfavorável a seu favor. Então, o que vai acontecer agora e qual a chance de você conseguir ter sucesso nesse processo e vencer esse processo, que é o mais importante, e receber o benefício? Qual a chance, mesmo tendo o laudo desfavorável? Então, após, no caso, o perito ter elaborado esse laudo aí, e infelizmente foi desfavorável a seu favor, o juiz ele vai dar um prazo para, no caso, as partes se manifestar. As partes são quem? O seu advogado, que te representa, como também o representante do advogado, porque tem um advogado também que defende o INSS, um representante ali que faz a defesa do INSS. Então, as partes, o juiz vai dar um tempo, vai dar um prazo para as partes se manifestar, que é seu advogado, que eu já falei, e no caso aí o representante do INSS. Então, como o laudo foi desfavorável a seu favor, é essa hora que o seu advogado vai fazer a sua defesa. Como? Por exemplo, baseado na documentação que foi distribuída, que foi distribuída no processo, essa documentação que foi lançada no processo, através dessa documentação, o seu advogado vai fazer a defesa. Por exemplo, ele pode tentar, vai contar ali que discorda daquela decisão do perito judicial, porque ele vai falar por que discorda, baseado na sua documentação, até porque se o advogado pegou o seu caso, o seu processo, porque ele vê que você tem condições, tem direito de receber o benefício, no caso. Então, baseado na sua documentação, lógico. Então, ele vai fazer sua defesa, vai contar porque ele não concorda com aquela decisão do perito, e ele pode também tentar, lógico, com argumento, tentar, no caso, que você realizou outra perícia judicial. No caso, vai depender do juiz aceitar ou não. Se o juiz aceitar, ele vai nomear outro perito para realizar uma nova perícia. Mas, lógico, isso depende de um argumento muito bem feito muito bem feito, elaborado do seu advogado. Se tiver argumento para isso, no caso, se tiver algumas falhas nesse laudo, na hora que o perito foi falar, contar a situação ali, no caso que você está apto para o trabalho. Até porque
quando o perito ele vai fazer um laudo, seja favorável, no caso, aquela pessoa ali que está entrando com um processo, no caso, você, por exemplo, aí, que ele vai fazer o laudo ali contando se você tem condição, está apto para o trabalho ou não, o perito, ele vai contar ali por que ele chegou nessa decisão. Lógico, baseado na sua documentação e na perícia lá no dia que ele fez um exame físico em você. Então, o seu advogado ele pode tentar uma nova perícia, no caso, e é muito difícil o perito, no caso, o juiz aceitar, mas pode acontecer, tem casos que o juiz aceita e nomeia um novo perito para realizar uma nova perícia. Pode acontecer. Também, o seu advogado ele pode fazer também algumas perguntas para o perito, baseado ali no laudo que o perito contou, ali no seu caso, o seu advogado pode fazer algumas perguntas também para o perito judicial vai responder as perguntas. Então, baseado nisso, lógico, o seu advogado também vai fazer ali, vai contar, como eu já falei, contar por que ele discorda do laudo e tal, contar as razões baseado na sua documentação, como eu já falei. E ali, no caso, seu advogado faz a sua defesa, o representante do INSS também vai contar ali, vai fazer a defesa do INSS. Nesse caso, como o laudo foi desfavorável a seu favor, muitas das vezes o representante do INSS nem fala nada ali. Mas no caso, seu advogado, até porque você teve o laudo desfavorável a seu favor. Então, o seu advogado vai fazer sua defesa ali, baseado nessa sua defesa. Como também eu já falei, o perito ele pode nomear um novo perito para realizar uma nova perícia com você. Então, seu advogado fez sua defesa, o representante do INSS fez ali a defesa dele e tal. Então, a decisão volta ali para o juiz. Aí, o juiz vai analisar as defesas ali que seu advogado fez e tal. Então, baseado nisso, baseado no laudo judicial, no caso, infelizmente, foi desfavorável a seu favor, o juiz vai dar a sentença. Mesmo que você, no caso aí, não passou na perícia, no caso, o perito ali, como eu já falei, contou que você está apto para o trabalho. Então, mesmo assim, como eu já falei, baseado na defesa do seu advogado, nos relatos ali que o seu advogado vai contar, tal, porque ele discorda do laudo, tal, o juiz ele pode dar sentença favorável a seu favor, mesmo com o laudo sendo desfavorável. É fácil isso acontecer, de você ter no caso, o juiz dar a sentença ali favorável ao seu favor? Isso sempre acontece? Não. O que acontece, na maioria das vezes, o laudo foi favorável a seu favor, o juiz dá a sentença, no caso, dá o benefício, concede o benefício para você. O laudo foi desfavorável, o juiz, no caso, dá a sentença desfavorável a seu favor. Não concede o benefício. Mas por quê? O juiz, na maioria das vezes, ele acompanha o laudo do perito judicial. Mas lembrando que, como eu já falei aqui, o juiz ele pode ser contra o laudo também do perito judicial. Na maioria das vezes, o que acontece é ele acompanhar o que o perito falou, mas ele não é obrigado, não é uma regra do juiz seguir o laudo. Ele pode ser contra esse laudo e conceder o benefício para você. Faço isso, o perito ali no laudo, eu tive o laudo desfavorável, tá? O juiz vai me dar o benefício? Infelizmente, na maioria das vezes isso não acontece, mas pode acontecer também. Não é uma regra que o juiz ele tem que acompanhar sempre o laudo. Não. Como eu já falei aqui, vai depender da defesa do seu advogado. E lembrando também, se no caso, se infelizmente o juiz acompanhar o laudo aí, no caso que foi desfavorável a seu favor, e não conceder o benefício para você, o seu advogado ele pode também recorrer dessa decisão e ir para a segunda instância também. No caso, vai ser julgado aí por outros juízes, desembargador. E na segunda instância, você pode ter chance também de conseguir o benefício.
Lógico também, para isso o seu advogado vai ter que ter argumento e fazer sua defesa. Por isso que eu já falei em alguns vídeos aqui e tal, é muito importante quando a pessoa, no caso, teve um benefício negado fez uma perícia na agência do INSS e teve o benefício negado, por exemplo, vai entrar com processo, primeiro de que tudo, a pessoa correr atrás das provas, que são exames novos, realizar novos exames, pegar laudos, receitas novas tal ali, porque para quando você procurar o advogado, entregar para ele lançar no processo, na hora que for ali entrar com o processo. Porque é muito importante sua documentação num caso desse. E, por exemplo, se infelizmente você, como eu já falei aqui, fez a perícia e teve o laudo aí, o laudo foi desfavorável, o perito contou ali que você está apto para o trabalho. Nesse caso, sua documentação é muito importante nesse momento, porque, como eu já falei, quando o perito, o seu advogado for falar ali tal, fazer sua defesa, falar que não concorda do laudo tal, para isso ele vai ter que ter argumento. Os argumentos dele por exemplo, sua documentação. Por exemplo, você tem ali dois laudos ali que ele foi colocado foi distribuído no processo ali dos seus médicos aí particular, que você acompanha no dia a dia, os médicos ali falando, contando ali bem claro ali que você não tem condições de trabalhar, você tem exame, ressonância, tomografia e tal. Então, essa documentação é muito importante. Então, nesse caso, como eu já falei aqui, como juiz, ele não está preso ali e tal, ele não tem uma regra que ele sempre acompanha o laudo, então, mesmo que você não passou na perícia e tal, através dessa sua documentação, o seu advogado tendo, no caso, fazendo sua defesa ali com um argumento ali em cima da sua documentação e tal, você pode conseguir o benefício, mesmo com uma negativa do perito judicial, mesmo não tendo passado na perícia, mesmo assim você pode conseguir o benefício. Então é isso. O juiz, em regra, ele não está preso ali tal, não é uma regra que ele sempre tem que acompanhar o laudo do perito judicial, não. O que a gente vê é que, na maioria das vezes, ele sempre acompanha o laudo, mas não é uma regra. Não é uma regra que ele sempre tem que acompanhar, não. Ele pode ter. Tem casos que que o juiz vai contra o laudo? Tem sim. Tem casos que a pessoa faz a perícia, não passa na perícia ali, o perito fala que a pessoa está apta para o trabalho e tal, mas ali o advogado da pessoa tal ali faz uma defesa bem feita ali e tal, com argumento em cima daquela documentação. Às vezes a pessoa está com a documentação que foi lançada no processo é uma documentação impecável, muito bem feita tal ali, laudos, exame tal, e nisso a pessoa acaba conseguindo o benefício. Então, é muito importante. Então é isso, você que está com essa dúvida, realizou a perícia, e infelizmente o perito não contou ali no laudo que você está apto para o trabalho e tal, por isso, por aquilo. Então, é isso. Você tem chance ainda de conseguir o benefício. Sim, tem chance sim. Como eu já falei aqui, contei porque o motivo. Então, é isso. Então, você que, como eu já falei aqui no começo do vídeo, que fez a perícia e foi indeferido ali pelo perito, seja no INSS ou judicial, não desista do seu benefício, não desista de forma alguma. Se você tem argumento para isso, tem sua documentação ali que conta seus exames, que você não tem condições de trabalhar. Porque eu sempre falo aqui, a pessoa melhor para se analisar e ver se tem condições de trabalhar ou não, é o próprio segurado ali do INSS, a própria pessoa, no caso você. A pessoa está sentindo dores, está com problema de saúde ali, sentindo dores, não está tendo condições de trabalhar, dificuldade, tal. Então, a pessoa tem direito de benefício. Quem tem direito de benefício no INSS é aquela pessoa que está com problema de saúde, e o problema de saúde está incapacitando aquela pessoa para o trabalho, não está deixando aquela pessoa realizar suas atividades. A pessoa não está conseguindo. Então, essa pessoa tem direito de receber o benefício. Muitas das vezes é negado no INSS injustamente, como também a pessoa pode entrar com processo, no caso aí que tenha sido o seu caso, a pessoa pode também entrar com processo, e ali no dia da perícia, infelizmente o perito não vê incapacidade na pessoa tal, e acabar
acaba fazendo um laudo ali desfavorável à pessoa. E às vezes, lá na frente, a pessoa pode conseguir o benefício. Numa segunda instância, por exemplo, como eu já citei aqui. Como também, vou dar exemplo aqui, muitas pessoas fazem perícia no INSS, tem um benefício negado, entra com ação judicial e consegue. Como também realiza uma perícia no INSS, o perito ali no dia nega o benefício, a pessoa espera 30 dias, realiza uma nova perícia dentro do próprio INSS e tem o benefício concedido. Então, a pessoa não pode desistir do benefício de forma alguma, beleza? Fica com Deus, boa sorte para você aí, nesse processo aí, espero que no final você consiga, se Deus quiser. Fica com Deus e até o próximo vídeo.